mesma coisa se colocar talvez o BOP para fazer o serviço de patrulhamento na rua, no Rio. Não vai dar certo. É diferente. Até a viatura, a estrutura é diferente. E se colocar o BOP, talvez em São Paulo também vai ter dificuldade. Hoje eu acho que teria que estudar ali o BOP, ele está muito mais assemelhado com o COI. Aqui em São Paulo. Isso, acho que o Paulista falou, o BOP aqui em São Paulo é o COI. Não é assim, não é exatamente o COI, porque o COI é negócio de mata, o COI teve uma época que só fazia salvamento, depende do perfil do comandante, foi mudando, migrando, hoje o COI é bem operacional, faz mais ou menos a conduta de patrulha que o BOP faz, é mais assemelhado. O BOP, ele é uma mistura de COI, GAT e rota. Então é difícil de você fazer uma comparação. Mas é uma tropa de elite fenomenal. Eu acho que quando saiu o filme, todos os policiais se orgulharam. Porque a população foi um efeito contrário, né? O filme não era para valorizar o policial. E daí os caras corriam na praia e todo mundo levantava e aplaudia. Então, cara, é porque a população quer. E os caras não entendem isso. Que a população ela quer um policial atuante, que a polícia que vai enfrentar o bandido, né? Agora, as questões políticas são difíceis, porque a imprensa meio que joga diferente junto com a política e dá a impressão que o que a polícia está fazendo é errada, né? E não é. A polícia ela age como deve agir, é bem treinada, bem preparada, existem às vezes excessos, às vezes erros, como há em toda a profissão. E todas... E tudo que acontece, quando acontece isso, é apurado. Eu, por exemplo, todas as ocorrências que eu tive, e que se eu contar pra você aqui, você fala, nossa, puta ocorrência, que negócio da hora. Eu fui julgado, foi processado, teve investigação. Ou seja, não é que fez, o cara falou, legal, não faz nada, toma medalha. Não existe isso daí. Cada tiro que você dá tem uma pilha de papel, uma consequência para ser feito. Uma complementação do que ele comentou, ele é paulista então, né? Ele falou assim, mas aqui em São Paulo nem viatura blindada tem. Mas lá, isso eu vou responder, que eu digo que vai fazer uma diferença, o André o sargento até complementar. São Paulo não vou colocar aqui ontem, até o Samuel colocou, é regido por uma só facção. Tem uma única facção, São Paulo. Rio de Janeiro se depara a polícia militar no meio de 4 facções, milícia e narcomilícia. Ela controla ali, a polícia, ela se controla a questão do... o comando tá aqui. No caso, a polícia entrou para tirar a área do comando. A galera do terceiro... a polícia empurrou o comando. Vamos lá pegar a área do terceiro. Então tem esse enfrentamento. Então quando a polícia ela entra... Tem a resistência, por quê? A gente não pode permitir a polícia entrar, porque se a polícia entrar, vai abrir brecha para outra facção entrar. Então tem a política do enfrentamento. São Paulo já não tem, porque não é interessante, porque até o Samuel falou, é muito lucrativo pro comando daqui, né? Entrar em confronto com a polícia vai perder venda. Exatamente. Então, se eu ficar parado, não é interessante. É o que aconteceu lá em Guarujá. No Guarujá, enquanto estava a operação lá, o tráfico parou. Arruma o jeito aí de aparecer o culpado, porque a gente precisa voltar. Mas não é que você está falando do Rio de Janeiro, porque nós temos um pedaço do Rio aqui, que é o Guarujá. Guarujá, não, mas eu digo assim... Mas... Até pela topografia também, né? Não, mas eu digo assim, nesse sentido do Rio que eles estavam falando assim, mas lá tem blindado e aqui não tem, mas justamente por conta disso. Ninguém... o blindado ali, hoje a viatura de polícia aqui, eu acredito que ela consegue entrar dentro da comunidade, porque o cara pensa... Se a gente entrar em confronto com a PM, vai ferrar eu vou te falar, eu vou te falar um dado aqui que não sei se todo mundo conhece, porque eu tenho um conhecimento, eu estudei na área privada também, né? Fiz questão de me especializar para evoluir na empresa, e a gente acaba vendo algumas coisas que na polícia você não vê, porque segurança privada é diferente de segurança pública, muito diferente. E a gente vivia uma época que o cara era coronel e ele achava que ele conhecia segurança privada, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O patrulhamento tático, esse estilo de uma viatura grande, com mais de 2 policiais, com armamento pesado e fazendo abordagem, só existe no Brasil e em mais 2 países da África do Sul.
que não estão em estado de guerra, vivendo uma guerra. Porque aqui nós não estamos em guerra, mas tem esse tipo de patrulhamento. Exatamente. Tá? Só tem em locais que estão vivendo como guerra. Você tem no México, mas é o exército que faz isso lá, não é a polícia. Polícia fazendo isso é aqui em alguns outros países aí que estão realmente na crise. Né? Na crise de segurança. Quando você trabalha na área privada, por exemplo, eu trabalhei com multinacionais, ainda tenho contato com algumas, são clientes. Quando você fala, por exemplo, que você tem que fazer uma escolta de uma carga, que tem que ter 2 seguranças armados, tem que ter isca na carga para localizar a carga. Exatamente. Você tem que ter câmera, você tem que ter GPS, você tem que ter um aparato, tem que ter caminhão blindado. Hoje tem caminhões blindados. Passa muito na dúvida, é o que mais vê. Então, quando você falar isso para alguém de fora, o cara não acredita. O cara fala, não, é mentira isso aí. Como isso? Como você faz isso? Você transportar uma carga de celular, você precisa de 2, 3 escoltas, né? O cara botar fogo num carro forte. Isso daí só tem aqui. Então, essas particularidades, a polícia vai se adaptando para fazer. Né? Então, daí quando essa viatura vai abordar um casal que está suspeito, tem indicação que aquele carro tem um crime, o casal acha um absurdo, porque apontou a arma, porque está com um fuzil, mas não tem a percepção de onde mora, como é que funciona o nosso país. Né? E é o mesmo cara que reclama, é o cara que vai lá na biqueira para pegar uma maconha, para pegar uma cocaína, que financia o tráfico. Exatamente, que ele pensa que não está financiando o tráfico, mas está financiando. É o ciclo, né? E por isso que compra arma, por isso que troca tiro com a polícia, por isso que a polícia mata o ladrão, e assim funciona o nosso país nesse quesito que é segurança, que é o mais discutido, e por isso que é legal a gente esclarecer várias coisas, pelo menos da experiência que eu tenho, da vivência que eu tenho, e trazer à tona, assim, experiências de outros profissionais que trabalharam comigo, que ficaram no anonimato.